Que a graça, a paz e o amor de Jesus nos envolvam nesse dia. Amém. Eu sou a pastora Rosane Hartwig, atuo na Paróquia Evangélica de Joaçaba e vim aqui conversar com vocês sobre os desafios da liderança cristã. A verdade é que em todas as épocas e em todos os tempos, os desafios para atuarmos dentro da vida da comunidade, dentro do mundo em que vivemos, é muito grande. Os desafios são complexos e atualmente se mostram para nós ainda mais e maiores desafios. Mas, para definirmos em primeiro lugar o que não é liderança cristã, nós precisamos parar e pensar. Primeiro, a liderança cristã não é um ministério para alguns poucos escolhidos. A liderança cristã não é para quem deseja apenas ser servido. A liderança cristã também não é para superastros. Quando a gente diz, puxa, mas isso não é para mim, esse desafio, esse trabalho, esse ministério na UASE, é apenas para alguém muito especial. Não. Também a liderança cristã não é para quem não deseja viver e buscar viver como Jesus viveu, com integridade e simplicidade. Portanto, definimos o que é liderança cristã. De acordo com o ensino de Jesus, com o ensino dos apóstolos, é um ministério para todas as pessoas que desejam seguir e viver como Jesus viveu. Ser líder é pensar, agir e viver como Jesus fez. O próprio Jesus disse, e está registrado em Marcos, no capítulo 10, o versículo 45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O nosso referencial é Jesus, a nossa base é Jesus. Somos chamadas a viver em serviço, assim como Jesus o fez. É interessante que na palavra de Deus, em Lucas no capítulo 22, os versículos 24 a 27, a Bíblia registra que houve uma discussão uma certa vez entre os discípulos de Jesus. Eles queriam saber entre eles quem era o maior, o mais importante. Então, Jesus respondeu para eles assim: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados de benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Portanto, Jesus disse, eu estou entre vocês como quem serve. Somos chamadas a aprender a servir. Quando nós temos esse ministério, esse trabalho de servir, nós lembramos que tem algumas coisas que impactam nossa vida e nos deixam muitas vezes desanimadas. A UASE tem a Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas, tem como tripé comunhão, testemunho e serviço. Mas tem algumas coisas que afetam nossa comunhão, o nosso testemunho e o nosso serviço. Por exemplo, às vezes nós nos sentimos desanimadas. Este é um entrave. Outras vezes, temos muitas pressões sobre nós. E então, desilusões também. Desilusões as quais nós ficamos
com a expectativa de que talvez as pessoas respondessem ao chamado, ao convite, de maneira mais positiva, e isso não acontece. Outras vezes ficamos entristecidas porque pessoas não respondem positivamente à mensagem do Senhor Jesus. Ficamos tristes quando pessoas abandonam a fé. Ficamos frustradas. Muitas vezes temos dificuldades no trabalho. Então nos olhamos para o texto do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aqui temos duas situações. Primeira situação é que nós somos frágeis vasos de barro. Adoecemos às vezes ficamos desanimadas, porém, a Bíblia deixa muito claro que a excelência do poder é o poder de Deus. Já em Romanos, no capítulo 1, o versículo 16, o apóstolo Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de vidas. É o Evangelho. Por isso, queridas irmãs, se em algum momento da sua história, ou talvez neste momento, você esteja passando por um período de desânimo, um período no qual você está com vontade de largar tudo, pelas grandes dificuldades que se apresentam, lembra, primeiro, sim, nós somos frágeis e nós, às vezes, temos o direito de chorar também. E lembrar de que o poder não é nosso. Quando nós lidamos com a fé cristã, o poder é de Deus. E nós lembramos que Ele que atua, Ele é o Senhor, Ele é o dono da seara. Eu li um livro chamado Os Desafios da Liderança Cristã. O autor é John Stott e ele fala justamente de como perseverar em épocas difíceis e como perseverar embora haja desânimo às vezes. E uma das bases é o texto de 2 Coríntios, do capítulo 4, versículo 5, onde a Bíblia diz: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Portanto, nós somos servas, somos servos, e o alvo, aquele a quem nós anunciamos, servimos e proclamamos, é Jesus. E isso precisa estar muito claro no nosso coração e na nossa mente. Eu quero usar nesse instante 2 exemplos. Creio que muitos de nós conhecem um instrumento chamado arco de pua. Era um instrumento para fazer furação em obras. E para que houvesse o exercício desse trabalho, precisava muito músculo, muito trabalho, muita força física. No decorrer dos anos, o arco de pua foi substituído pela furadeira. Ali, quem exerce a força é a energia elétrica e não mais o ser humano. Um outro exemplo, muitas vezes quando se fazia bolo antigamente, se usavam espátulas e a força estava na mão da cozinheira. Hoje, muitas vezes se faz o bolo prioritariamente com uma batedeira e a força é da energia elétrica. Aonde eu quero chegar com estes 2 exemplos? Que também no exercício da liderança cristã, no exercício do trabalho da Oase, nós precisamos dizer: Senhor Jesus, vem agir pelo poder do Espírito Santo. Não por força, nem por violência, mas pelo teu Espírito, Senhor. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam,
que as coisas mudem por nossas forças, por nossa vontade, por nosso desejo. Mas nós precisamos aprender a confiar nos braços de Jesus e que pelo poder do Espírito Santo o Pai vai agir. Assim é também quando nós antigamente fazíamos aquele bolo com a força do braço. Hoje, muitas coisas são feitas pela força da energia. Na vida espiritual, precisa ser assim. Nós precisamos lembrar e deixar que Deus age, que Ele é o Senhor, Ele é o dono da seara. Outro desafio é como manter o vigor espiritual, como manter a nossa vida em foco, mesmo quando estamos distantes. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender que é muito importante descansar, termos um tempo de lazer, termos um tempo para nós mesmas. O próprio Jesus descansava. Em Marcos, no capítulo 6, o versículo 45, a Bíblia diz: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Jesus descansava e ensinava também o descanso. Portanto, nós também precisamos ter esse tempo para nós. Ter tempo para atividades recreativas, para passatempos agradáveis com a nossa família. Ter tempo para os amigos, para descansarmos. O apóstolo Paulo conta em 2 Coríntios, no capítulo 7, os versículos 5 e 6, o seguinte: pois quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de todas as formas, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Veja que como a companhia, a presença de uma pessoa querida, faz com que a gente tenha um momento de refrigério. Paulo, ele diz assim, não é nada super espiritual. O que ele diz? Ele diz que quando ele estava tão cansado, sem nenhum tempo de descanso, Deus coloca na vida dele um homem chamado Tito. E eles têm esse tempo de comunhão, de amizade, de conversa. E assim ele tem esse tempo de refrigério. Precisamos aprender a administrar bem o nosso tempo. Ter uma vida de devocional, uma vida de ler o nosso Castelo Forte, orando em família, senhas diárias, gotas de orvalho, ou simplesmente ler um versículo bíblico, ouvir uma mensagem diariamente. O nosso tempo de oração. Isso nos alimenta e nos dá ânimo e revigora a nossa alma. O Salmo 145, versículo 18 diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam de verdade. Portanto, isso faz com que a gente não fique estagnada. O que é estagnada? Pensa naquela poça de água parada. Uma água que fica muito tempo parada, ela fica uma água morta, ela fica podre. Uma poça precisa receber gotas, um canal de água limpa e nova e também ter uma vazão, uma saída. Assim também é na nossa vida. Nós precisamos receber do ensino da palavra de Deus e também servir, transmitir à frente. Isso faz com que nós nos sintamos revitalizadas, revigoradas, vivas, enfim. Há um tempo atrás eu estive numa palestra nas quais o palestrante estava falando sobre a importância dos relacionamentos, sobre a importância de caminharmos juntos, de termos amigas, amigos, pessoas ao nosso lado. E eu lembro que ele usou um exemplo de que em algum tempo na história foi feito um teste com chimpanzés. Eles colocaram um chimpanzé sozinho numa gaiola
e colocaram sobre ele muitos barulhos, luzes, vento, e sufocaram ele com muita agitação. E depois mediram o nível de hormônio, de estresse, e viram que estava altíssimo. Depois colocaram 2 chimpanzés na gaiola e fizeram a mesma experiência. Colocaram sobre os 2 barulho, luzes, ventos, agitaram eles bastante. Então depois também mediram os hormônios do estresse nestes 2. E viram que em relação ao primeiro, que havia sofrido esses disparates sozinho, os que haviam sofrido os disparates e as dificuldades juntos tinham 50% menos de estresse. Portanto, muitas vezes na vida nós passamos por muitas dificuldades, muitos entraves, mas quando nós dividimos, quando nós estamos levando as cargas juntos, isso se torna um fardo mais fácil de levar e mais fácil de suportar. Porque a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 14, o versículo 7, porque nenhum de nós vive para si mesmo. Ou seja, nós não vivemos para nós mesmos, nós temos pessoas à nossa volta e somos chamadas a compartilhar a vida, as alegrias e também as dificuldades. E por fim fica o recado de Colossenses do capítulo 3, o versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E tudo o que nós fizermos, nós somos chamadas a fazer no nome de Jesus. E tem um texto mais que diz em Colossenses, no capítulo 3, o versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Portanto, nós somos chamadas a fazer as coisas pensando nós estamos fazendo para o Senhor Jesus. Porque se nós nos voltarmos a pensar que estamos fazendo para aquela pessoa que eventualmente poderá ser ingrata para comigo, isso me desanima muito. Porém, se eu fizer para o Senhor e sei que Ele está vendo todas as coisas, o meu foco muda e o meu nível de gratidão também será diferente. Porque eu sei que é o Senhor que é o Senhor da seara. Um último conselho, Tiago, no capítulo 1, versículo 19, diz: sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, todo ser humano, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Que na caminhada da liderança cristã, nós sejamos sempre prontas para ouvir. Tenhamos uma atitude imediata em ouvir. O tardio para falar, aqui na língua original, está uma expressão que fala de lentidão. Que nós sejamos muito lentos para falar, ou seja, possamos refletir, pensar, ponderar, analisar antes de dizer alguma coisa. E quando estar ali no verbo pronto, quer dizer taxis, prontidão para ouvir, ou seja, um agir imediato de ouvir. Essa é uma boa dica na caminhada da liderança cristã. Essa prontidão para ouvirmos aquilo que as pessoas têm a nos dizer, seja em palavras ou simplesmente aquilo que o seu rosto, às vezes expressando alegria, às vezes abatimento, está nos dizendo. E então sim, nós reagimos. Eu desejo que Deus possa estar abençoando a tua caminhada na tua oase. Que Deus possa estar nos abençoando enquanto grupos de oase no Sino do Uruguai. E que nós tenhamos realmente uma Semana Nacional da Oase em nossos lares, onde nós podemos ouvir a palavra do Evangelho, ligarmos
uma para as outras, mandarmos uma pequena mensagem, ou talvez até entregarmos uma pequena geleia, um pacotinho de bolacha, uma pequena muda de flor que tem no nosso jardim. E assim nós vamos estar alegrando umas às outras em seus lares e servindo, fazendo a diferença. Por isso eu desejo que Deus possa te abençoar e te guardar, e que o nome dele possa ser servido e engrandecido também nesse tempo. Que Deus te abençoe. Amém.